reforçando o entendimento de que a nossa saúde depende também da saúde do planeta. Não dá para a gente separar isso. E hoje a gente está falando especialmente sobre o combate à poluição plástica no mundo. Esse foi o tema escolhido para a reflexão mundial por termos o entendimento do quanto a poluição dessa substância ou desses componentes é devastadora para a saúde do planeta e a nossa. E aí a gente volta agora a retomar esse assunto pensando diretamente na nossa saúde, falando sobre microplásticos. Você já ouviu falar sobre esse tema? Aqui no programa a gente já teve a oportunidade de discutir um pouco mais sobre isso, apesar de ser um assunto ainda novo na área da saúde e da pesquisa científica. Mas já há muitos resultados de pesquisas e de observação que mostram sobre como os microplásticos podem ser prejudiciais e também, como nós vamos ter agora, orientações de como a gente pode tentar minimizar os efeitos desse tipo de poluição na nossa saúde. E a gente vai acompanhar algumas orientações da cientista e ambientalista Karen Bruning. Ela é de Campos do Jordão, São Paulo, licenciada em Química pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, doutora em síntese de dendrímeros de carboxiloxanos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pesquisas na Universidade de Tecnologia de Kennedy e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e também fundadora da Play Recycling, plataforma de educação ambiental. E ela vai falar para a gente agora sobre os nossos cuidados no combate e na proteção diante da poluição de microplásticos. Meu nome é Karen Bruning, sou química de formação e falo aqui de Campos do Jordão, no estado de São Paulo. Os plásticos estão hoje em dia na nossa vida das mais variadas formas. Nós encontramos materiais plásticos desde as clássicas sacolinhas de supermercado até em materiais de uso pessoal, em medicamentos, em embalagens de produtos de limpeza, embalagens de alimentos, esponjas, enfim, nas mais variadas formas, nós acabamos tendo contato com plásticos e consumindo produtos que vêm embalados em plásticos. Isso é um problema? Bom, isso se torna um problema quando esse material plástico não é descartado, não é reciclado da forma correta. Ou seja, ele acaba se degradando e se espalhando pelo meio ambiente. Quando esse plástico degrada no meio ambiente, se espalha pelo meio ambiente, ele forma os chamados microplásticos, que são partículas muito pequenas. Essas partículas elas têm menos do que 5 milímetros de diâmetro e se espalham pela natureza, ou seja, os animais, as plantas entram em contato com esses microplásticos, fazendo com que nós acabemos consumindo também esses microplásticos. Bom, e aí esses microplásticos se alojam no nosso intestino, causando danos não só ao nosso sistema digestivo, mas também ao nosso sistema imunológico. Já foram encontrados microplásticos também no sangue, no leite materno, na placenta, e até mesmo nos pulmões. Ou seja, isso vira um problemão. Bem, então a questão precisamos reciclar corretamente. Reciclando, tudo se resolve. Sim, mas a gente pode fazer um pouco mais. É importante a gente evitar, se possível, comprar produtos que venham embalados em plástico. Ou seja, se podemos priorizar produtos que venham embalados em papel ou mesmo em plásticos biodegradáveis, onde esteja escrito na embalagem, que o plástico é biodegradável. Hoje em dia já existem alguns tipos de plástico que são de origem natural, origem vegetal, origem biotecnológica, que foram formados por fungos ou, por exemplo, à base de amido. Esses plásticos, eles degradam completamente. E isso faz com que não sejam formadas essas micropartículas. Bem, existe ainda um longo caminho, certamente, para que a gente consiga viver num ambiente completamente isento de plásticos. Até porque muitos por exemplo,
da indústria farmacêutica, os medicamentos, precisam passar por testes de estabilidade. E esses testes de estabilidade também na área de alimentos, eles precisam ser submetidos a condições e serem validados a durabilidade deles por um determinado tempo. E esses testes já foram feitos em materiais plásticos que não são biodegradáveis na sua grande maioria. Enfim, isso só para dar um exemplo de que realmente essa transição para um novo tipo de material plástico não é uma coisa simples e vai demorar um tempo, fazendo com que nós, consumidores, tenhamos um olhar muito cauteloso na hora de consumir material, produtos que, se a gente puder evitar e dar prioridade para outros materiais, outros produtos que não contenham plástico ou que sejam à base, que tenham outras embalagens, a gente deve seguir isso. Agora, o principal realmente é que a gente recicle, porque quando a gente reciclar, o plástico vai poder ser reaproveitado e ter uma nova destinação, se transformando em um novo produto, às vezes até numa embalagem igualzinha à anterior, ou virando um produto com valor agregado muito mais alto.